Eu digo que eu vivi naqueles dias, assim, tudo o que está na Parece um Bíblia de filme. ponta a ponta. Parecia um filme de Gênesis e Apocalipse, né? Porque eu vi o pão se multiplicar, eu vi os talentos todos virem à tona, é o que você falou, junta tudo que eu aprendi aqui e vamos usar tudo ao mesmo tempo. Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Bem-vindos a Mel todos Talk. a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer que eu trago para vocês ela que é inspiração de ponta a ponta, uma mulher virtuosa e a mulher das conexões. Veio do mundo financeiro e hoje está aqui para inspirar todos vocês. Com vocês, Silvana Oliveira. Muito obrigada, Mel. Muito obrigada a todos que assistem o Mel Talk. Eu estou muito feliz, muito entusiasmada com o nosso bate-papo. Feliz de estar aqui com você, que é uma mulher tão poderosa, tão inteligente, tão abençoada e tão doce, tão feminina. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite Que linda. mais uma vez. E vamos lá, vamos para este talk. Que linda, gratidão, Sil. Eu quero que você, assim, a inspiração para mim, realmente de ponta a ponta. Então, eu quero que eles conheçam um pouquinho da tua trajetória. Você começou no mercado financeiro, me conta um pouquinho aí da tua. Então, eu comecei um pouquinho antes. Na verdade, a minha história de trabalho, hoje eu tenho 40 anos, e a minha história de trabalho começou aos 6 anos de idade. Com 6 anos de idade até os 13 anos, eu trabalhei na roça. E aí depois eu ingressei diretamente no mercado de trabalho. Entrei não ainda como uma empreendedora, mas empreendendo no mundo corporativo como costureira. O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi como costureira, depois eu fui evoluindo, virei estagiária de banco, depois fui trabalhar numa multinacional de energia. E depois, antes de entrar no banco, que aí já tinha, imagina, dos 6 anos até os 22, que foi quando eu entrei em banco, eu trabalhei numa empresa de rastreamento de caminhões via satélite, então já naquela época eu já gostava de tecnologia. E aí eu entrei nessa empresa e desenvolvi um trabalho bem forte comercialmente, já um trabalho de campo. E depois, então, com 22 anos que eu fui trabalhar na Caixa. Eu trabalhei no banco na Caixa e aí fiquei lá 11 anos e me aposentei com 33, que foi quando eu saí como superintendente nacional de estratégia com grandes empresas e concluí um ciclo na empresa, né? E aí fui empreender e hoje, como você falou, conhecida como a Mulher das Conexões, porque o nosso trabalho é justamente esse, é conectar, tanto nas mentorias que eu faço, onde eu conecto as pessoas com elas mesmas e com Deus, quanto nos negócios, onde a gente conecta propósitos, legados e faz realmente do solucionar problemas uma missão de vida, né? E você sempre gostou de pessoas? Sempre, sempre. Mel, é engraçado isso, porque desde criança eu sempre tive essa empatia, esse sorriso, sempre fui aquela criança dada, sabe, assim, que gostava de gente, que gostava de estar perto das pessoas. Quando eu virei líder mesmo, eu sempre tive essa divisão muito clara na minha cabeça. Só existe o negócio se houver pessoas, pessoas saudáveis, pessoas que estão no seu lugar na sua posição de liderança, naquilo que elas governam mesmo. Então, eu sempre tive essa preocupação de que as pessoas estivessem no lugar certo, fazendo aquilo que elas gostassem, muito para além daquela conversa de perfil, que é uma conversa importante, mas para dentro daquilo que elas sentissem que tinha significado. Então, eu sempre tive esse olhar muito focado em pessoas desde criancinha, sempre muito empática, sempre me solidarizando, né, com a dor alheia, né, sempre com aquele espírito poxa, eu preciso ajudar as pessoas. Então, os desenhos que eu mais gostava, eles tinham a ver com isso, né? Eu gostava muito daquele desenho, por exemplo, Os Ursinhos Carinhosos. Aí eu lembro de toda a música até hoje. E era tudo assim, com esse olhar de pessoas, né? De cuidar, de amar, de quase que pastorear mesmo, né? As pessoas. E Sim, daí, sempre. e com esse olhar todo, você foi uma das líderes na ajuda do resgate que teve quando houve o desastre em maio de 2024 agora, no Rio Grande do Sul. Você é gaúcha,
Sim, E você liderou muita sim. gente, fez e organizou, no caso, a arrecadação de fundos e Sim. distribuição de alimentos, roupas. Como que foi estar à É, frente de um desastre nacional? uau. Essa pergunta é boa e até me emociona, porque eu acho que naquele momento, Melissa, é um momento assim, um momento de grandes tragédias e crises. Ele é um momento que você tira o melhor e o pior do ser humano, né? Então é quando a pessoa realmente ela vai para o seu mais íntimo estado animal até. Cada um de Uhum. nós tem esse estado, né? Esse cérebro reptiliano, o instinto de sobrevivência vem muito à tona. Mas naquele momento eu fui tomada por um senso de liderança, que foi o que você falou. Eu olhei para a situação, vi muita gente precisando de ajuda, vi muita gente desesperada, vi muita gente completamente sobrecarregada. E daí você uniu a sua liderança, a parte de conexão com pessoas, tudo isso para Exatamente, ajudar. exatamente, porque aí eu olhei assim, uau, momentos como esse precisam de grandes líderes e momentos como esse precisam de grandes líderes que tenham confiança, influência e que tenham a capacidade de conectar as Uhum. pontas, porque a nossa maior dificuldade era justamente essa. Como que eu faço com que o que tem disponível, porque tinha naquele momento Chegue para quem muitas, precisa. chegue para quem precisa. Então eu descobri o valor do não doar sem olhar a quem, mas pelo contrário, doar olhando a quem, né? Olhando quem mais estava precisando, tendo que tomar decisões difíceis muitas vezes. Mas foi uma trajetória linda, assim, linda, eu digo, dentro do contexto, Sim. a gente teve grandes resultados, né? A gente conseguiu conectar muita gente no país todo, né? Então, no momento em que as coisas chegavam, mais coisas chegavam, porque eu ia me tornando aquele ponto de referência ou aquele ponto de confiança ou um ponto de conexão. E aí, quanto mais chegava, mais chegava. E aí a gente conseguiu dar um suprimento muito interessante para o estado, onde todas as forças naturais ou as forças políticas mesmo, né, as forças governamentais, elas se esgotaram. Uhum. Mesmo com a ajuda dos estados, mesmo com a ajuda de outros países, as forças se esgotaram. Então a gente precisou unir, né, toda a comunidade, todas as pessoas. Muitos países nos ajudaram, inclusive vocês, né, Mel, lá de Miami, Estados Unidos foi um país que ajudou demais. Eu digo assim, no mundo, os Estados Unidos nos ajudou demais e no Brasil, São Paulo, todos os estados, mas São Paulo especialmente, segurou a nossa mão até o fim, até atravessar a Uhum. fase mais complexa. E eu sou muito grata a todas as pessoas que ajudaram, né? Eu digo que eu vivi naqueles dias, assim, tudo o que está na Parece um Bíblia de filme. ponta a ponta. Parecia um filme de Gênesis e Apocalipse, né? Porque eu vi o pão se multiplicar, eu vi os talentos todos virem à tona, é o que você falou, junta tudo que eu aprendi aqui e vamos usar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então eu vi várias passagens ali acontecendo. Eu vi, por exemplo, a questão do não temas, não temas, não temas, porque todo dia tinha muito medo, medo que a comida fosse faltar, medo que a água fosse faltar, medo que o remédio fosse faltar. E aí aquela palavra de não temas, não temas, não temas, E chegava de última hora, e aparecia. chegava, aparecia. Então, assim, quando você não sabia, assim, a questão do remédio também era uma questão muito preocupante, né? E chegava, e chegava. E quanto, parece assim, quanto mais o tempo passava, mais, mesmo aquilo se repetindo, a gente tendo providência mesmo, mas parecia que as forças iam se esgotando e a necessidade continuava, mas sempre teve providência. A gente sempre experimentou milagres todos os dias, a ponto assim, né, eu Era um tenho milagre a cada não, dia. era incrível, a ponto de que um dia a gente foi descarregar uma carreta e a gente viveu uma experiência muito sobrenatural, porque estava chovendo, o céu estava fechado, não tinha possibilidade de abrir, assim, você olhava, não tinha um rachadinho. E aí eu estava, era um descarregamento numa igreja, aliás, as igrejas, elas se uniram muito, né, como elas não têm a experiência do voluntariado, Uhum. a gente pôde contar muito com a ajuda humana mesmo das igrejas, né, com a mão na massa. E aí a gente estava entregando e o tempo fechado, como é que você descarrega? Não descarrega, né? E aí a gente foi para dentro da igreja, a gente fez uma roda mesmo de oração e a gente pediu para que Deus abrisse o céu e 5 minutos depois abriu um raio de sol, assim, foi uma coisa, foi muito emocionante. Eu lembro que a gente ficou muito, embora a gente conheça, né?
esse poder do milagre, a gente já estivesse vivendo de milagres todos os dias, mas naquele momento a gente viu aquela passagem que fala, né? Diga à montanha que se mova e tudo aquilo que você pedir, tiver fé, vai acontecer, e a montanha vai se mover e o céu vai se abrir. E a gente viveu isso muitas vezes, muitos milagres, meu. Que Muitos, lindo. muitos Você mesmo. acha que esse foi o momento mais, assim, emocionante, que você sentiu a presença de Deus ali É, forte eu, com você? de verdade, meu, eu senti todos os dias. Por quê? Porque essa sensação do não tem mais recurso, e o recurso aparecia. Chegou uma hora que a situação era tão caótica, os pedidos eram tão grandes, porque você imagina assim, a gente chegou a ficar com uns 60 mil desabrigados, né? Desabrigados. Então você imagina essas 60 mil pessoas rangendo os dentes de fome, de sede, de tudo, e a De situação frio, porque logística de esfriou frio, também. muito frio, muitas crianças, com licença, muitas crianças, e aí, de repente, a gente estava numa situação de como se tivesse dado um bloqueio geral na logística do Estado, né? A gente não tinha mais mobilidade para as doações. Só para você ter uma ideia do que significa, como assim? Na prática, uma doação chegava no Estado e ficava 3 dias numa fila de espera para ser descarregada. Para daí começar a pensar em redistribuir. Uhum. E enquanto isso, as pessoas estavam com fome. Então, assim, não tinha mais. O sistema ele esgotou. As necessidades eram tão volumosas que o sistema ele colapsou. Então, foi nesse momento que a gente recebe, né, então, um contato, e aí eu escutei essa frase, eu nunca vou me esquecer, talvez esse tenha sido o momento mais emocionante, porque foi o dia que eu senti um alívio muito grande, assim, eu vi, meu Deus, eu estou vendo de novo o milagre de 5 pães e 2 peixes, que eu ouvi a seguinte frase, o que eu tenho aqui alimenta o estado inteiro, eu só preciso Que que você lindo. me ajude Ai, a que fazer chegar. Esse, para mim, foi o momento mais emocionante, porque ali eu vi um milagre acontecer exatamente igual, só que maior, na Uhum. verdade, porque não eram mais 5 mil, Aham. era muito mais. E eu tive a sensação de viver exatamente também como estava lá atrás, né? Como a gente ouviu lá atrás. E ali naquele momento era muito real, né? Não é que a gente estava em uma reunião e não tinha comida para todo mundo até amanhã. Não, a gente estava num caos, muitas pessoas tinham perdido seus parentes, tinham perdido suas casas, tinham perdido suas histórias e ainda não tinham o que comer. E aí, de repente, eu escuto o que eu tenho aqui vai alimentar o teu povo, né? Ou o povo todo. Então, assim, foi como se Uf. tivesse vindo um alívio, porque estava toda aquela coisa assim de. A gente estava sentindo que estava enxugando um gelo muito grande. A gente falava assim, a gente não está enxugando gelo, a gente está enxugando um iceberg. Uhum. Porque não tem fim e tudo que a gente pega é muito pouquinho. E de repente eu tinha abundância dos Tinha tudo. recursos. E os recursos que tinham, né, porque não é que tinha pouquinho, porque tinha muita coisa Uhum. sendo doada, mas estava tudo engargalado. E a gente não tinha acesso. E não é Era a porque. logística ali, era difícil. E aí foi impressionante. Então, assim, é difícil escolher um momento, porque teve vários pequenos momentos, né, onde a gente viu milagres acontecendo, onde a gente viu a mão de Deus mesmo, muito poderosa agindo, né? Teve um outro dia também, inclusive nesse dia eu estava com a nossa amiga em comum, com a Andressa, e a gente estava indo para uma missão e eu recebi uma ligação. Eu lembro que eu estava dirigindo, aí a pessoa ligou, era 7h30 da manhã de um domingo, e ela me pediu assim. Eu sempre tive, ela era uma senhora de quase 70 anos. Eu sou uma líder comunitária, eu sempre tive para todo mundo, eu sempre organizei, eu sempre ajudei as crianças, eu sempre ajudei quem precisava e não tinha como ter, né? Não era assistencialista, mas ela ajudava quem precisava. E ela falou: e hoje eu tô te ligando para te pedir para mim. Passaram o seu contato, falaram que você teria como ajudar, e eu tô ligando para te pedir ajuda para mim, porque hoje, além de eu não ter como ajudar, e eu me coloquei demais naquele lugar assim de, meu Deus, além de eu não ter como ajudar, eu não tenho como me ajudar. Então eu preciso de ajuda para mim. Aí eu, tá bom, me passa seu endereço lá. Mas além disso, eu quero te pedir, não apareça aqui, ó, vou chorar. Não apareça aqui sem trazer ajuda para Para os as meus outras pessoas. vizinhos, porque eu não vou conseguir comer na frente deles e imaginar que eles não têm e que eu não posso conseguir. Então, assim, se você não tiver como trazer para todo mundo, não traga para mim. Uhum.
E aí foi uma missão, assim, a Andressa acompanhou tudo, porque a gente já tinha as missões organizadas pro dia, e aí isso envolve não só as doações, mas os carros que iam fazer isso, os caminhões menores, né? E aí a gente concluiu a missão do dia, era umas 4 da tarde, aí eu convidei um grupo de caminhonetes e de carros para a gente ir até um outro lugar que a gente já tinha abastecido, que era próximo. Aí a gente encheu os caminhões e aí chegamos, era 7 horas da noite, assim. Mas conseguiu Mas ajudar conseguimos, a chegamos lá, tava senhora e os todo mundo. vizinhos. A gente chegou lá, ela chorou muito, assim, porque ela realmente ficou muito emocionada e a gente chegou com muita coisa. A gente chegou com 2 caminhões pequenos, mais umas 4 caminhonetes, assim. Então a gente realmente abasteceu a rua ali, o bairro. A comunidade A local. comunidade local, exatamente como ela tinha pedido. E aí eu fiquei imaginando, né? Ela era uma senhora muito, assim, com muita fé, né? E ela pediu, né? Então, Recebeu. recebeu. Sempre tem anjos, a gente encontra com anjos. Exatamente. A Sil, até aproveitando para contar um pouquinho para vocês, eu conheci a Sil justamente num dia que ela estava voltando da missão. Quero te agradecer por isso. Imagina. A gente faz por amor mesmo e por... É doando que se recebe. É mais prazer quando você dá do que qualquer outra coisa. Daí eu fui buscar a Sil, ela tinha vindo do avião da FAB, né? Você e a Andressa até também. E fui lá buscá-la na FAB e tal, e a conheci. E daí também senti confiança, porque às vezes a gente quer doar, quer ajudar e não sabe quem, né? Não sabe se realmente vai chegar em quem precisa. E dali eu falei assim, não, é para ela que eu vou. Vai ser meu ponto aí de confiança e de distribuição aí do que eu posso ajudar, do pouquinho aí que eu posso ajudar. E é trabalho de formiguinha, né, Sil? É um pouquinho que cada um dá. E foi lindo. Vira muito. Multiplicação dos pães, nem você falou. Multiplicação dos pães, e foi lindo. E a gente estava numa fase, quando eu te conheci, já numa fase mais avançada do processo. Ou seja, as doações já não aconteciam mais assim, né? Eu não tinha, sei lá, 200 mil para pagar frete. Não, eu precisava de pagar um frete de 8 mil, de 9 mil, e eu não tinha de onde tirar. Não tinha para quem pedir mais, eu não tinha mais para quem pedir os tais dos fretes. Então, cada frete era muito brigado e muito lutado. E aí eu lembro que eu estava em algum drama de pedir, e daí ela ouviu e ela falou assim, pode confirmar que eu vou doar. Pode confirmar que eu vou doar. Meu Deus, a mulher veio dar uma carona pra gente, veio buscar a gente no aeroporto e a minha carreta estava aqui. E eu lembro que eu fui assim, foi mais um momento de milagre que a gente viveu ali, porque talvez no meio da correria, né, aquilo tinha se tornado meio banal, né? A gente chegou a despachar 25 caminhões por dia. Mas ali naquela fase não estava normal, então estava muito difícil ter acesso às coisas e todo dia era um milagre mesmo, e você foi aquele milagre, né? E eu acho tão lindo disso, quando além de a gente poder viver os milagres, a gente poder ser o milagre, né, na vida de alguém. Isso é tão especial, isso é tão poder ser um doce, ser uma mensagem de amor para o mundo. Às vezes a gente vai ser através da nossa voz, como a gente está sendo aqui hoje, mas às vezes de uma atitude mais pragmática ainda, né? E foi lindo, Mel. Obrigada de novo. Imagina, eu que agradeço em você ser essa pessoa de confiança. Ser essa mulher das conexões que a gente pode confiar. E daí, além de ajudar, fazer business. E agora vamos voltar um pouquinho para os business. Vamos, e a gente vai fazer também. Deus quiser. Isso, exatamente. E Sil, e hoje você está em que tipo de business? Qual que é a tua função hoje? Então, hoje eu tenho uma palavrinha que ela resume a minha vida, que é a palavra conexão. Quando eu trabalho isso com as empresas, que é um dos meus ramos de atividade, né, trabalhar a conexão dentro das empresas. A conexão é o meio pelo qual eu ajudo uma empresa a executar a sua estratégia. Então, a minha estratégia é crescer, a minha estratégia é internacionalizar, a minha estratégia é me conectar com outros players, é fazer collabs, enfim, para algo, né? Para deixar esse legado, para resolver este problema. Então, eu entendo a estratégia da empresa e dentro disso eu faço uma estratégia de conexões conectada com a estratégia da empresa. Então, essa é uma forma que eu trabalho, isso pode ser para M&A, para captação de recursos, para growth, enfim, whatever, para o que for ligado à estratégia, conexões é o meio pelo qual eu ajudo uma empresa através da No Hub. Através da No Hub, exatamente, exatamente.
E aí, paralelo a isso, e que para mim sempre é conexão, porque para mim a conexão ela se dá em 3 níveis, com Deus, com você e com o outro, e aí esse outro pode ser, né, entre empresas, inclusive. Mas aqui nesse com você e com Deus eu trabalho e também com os outros, porque nas minhas mentorias eu também trabalho esse desenvolvimento de negócio, mas eu trabalho muito forte a mentoria com mulheres, onde eu apoio esse crescimento, esse desenvolvimento, essa até, às vezes, é, transcendência emocional, né? Esse superar as suas dores, as suas dívidas com você mesma, porque De empoderamento feminino. Exatamente. E ao longo da nossa vida, né, a gente vai, parece que contraindo dívidas com nós mesmas, sabe? Assim, e é uma escolha diária que a gente faz, né? De dizer, não, hoje eu vou ser mais leve, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou ser uma pessoa que decide que eu não vou carregar as coisas do passado. Porque você imagina uma pessoa que não toma essa decisão conscientemente todos os dias. A gente nunca se sente suficientemente bom para conseguir Não tem alguma como. coisa. Não tem como, porque assim, a gente já sabe que o dia ele já vai proporcionar uma série de desafios do dia. Do dia. Todos os dias a gente vai enfrentar desafios, a gente vai, né? O nosso objetivo é crescer, então a gente cresce como? Esticando. Igual na academia, né? Você dá aquela puxada e cresceu. Se você não deixar para trás o que te fez crescer ontem, e as pessoas não deixam para trás. Eu não sou o meu erro de ontem, né? A gente tem que entender isso. Definitivamente não. A gente é, pelo contrário, a gente é a nossa projeção do amanhã, a gente é a soma do que a gente foi um dia, do que a gente aprendeu com os erros de ontem, indo para algo melhor, né? A gente fala que a esperança ela é o termômetro da alma, né? Ela é o termômetro do meu futuro, né? Porque ela indica para onde eu estou caminhando, ela indica para onde está o meu olhar. E aí, se a gente for ver, né, onde está o meu olhar ou como são os meus olhos, será tudo o resto. Então, se eu não tiver um olhar positivo, um olhar, assim, um olhar verdadeiramente esperançoso para a vida, ferrou. Ferrou. Porque, e eu preciso tomar essa decisão todos os dias. Só que isso não é natural para muitas pessoas. Então, eu treino as mentalidades das pessoas, né, das mulheres especialmente, que é o que eu sou, para que elas possam performar melhor nessa vida de ser mulher, de ser empresária, de ser moms, de ser mãe, né? E de conseguir levar com leveza isso. Não é porque eu sou mãe que isso é um problema, ou não é porque eu sou empresária que isso é um problema. Eu não tenho que escolher uma coisa só. Exatamente, pelo contrário, né? De novo, eu vou sempre estar remetendo à Bíblia, porque a Bíblia é um manual de vida, né? Se eu for na Bíblia, ela vai referendar isso que eu estou te dizendo. Ela vai dizer, você é uma mulher, que você pode ser você deve, na verdade, ser uma ótima empresária, uma ótima negociante, uma ótima mãe, uma ótima mulher, uma mulher que tem uma visão de futuro. É isso. Cuidar do lar. Vai tudo, e que tá tudo bem, e que eu não preciso trazer um peso para essa multiplicidade, né? É a história do, ao invés de tentar ocupar o lugar de um homem ou de alguém, né? Às vezes não é nem de um homem, às vezes a mulher quer ocupar o lugar de outra mulher mesmo, dada a questão de traições e adultérios, né? A mulher querendo ocupar o lugar de outra mulher, né? E quando isso acontece, quando eu tô tentando ocupar um lugar de homem, normalmente vai ficar um espaço vazio, porque tem coisas que só nós podemos fazer. Sim. E que se a gente estiver tentando brigar por um espaço que não é nosso, provavelmente essa coisa vai deixar de ser feita. E aí a gente começa a ter uma série de disfunções no mundo, né? Quando a gente começa a desprezar o lugar que é nosso, dessa multiplicidade de talentos, de tarefas, de capacidades, para tentar ocupar um lugar que não nos cabe. E aí, é óbvio que eu não estou falando de, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Não, eu amo ver uma mulher pilota, uma mulher que dá uma cientista, mas não é ter preconceito não, com de alguma jeito nenhum. atividade, não é isso. E nem com alguma função no papel. Não, sim, eu posso ser todas as coisas que eu fui chamada para ser e que eu fui treinada para ser. Ser virtuosa e capaz. Exatamente. E não essa exclusão. Ah, não, mas então se ela é policial. Se ela é CEO, ela não pode ser mãe, não pode ser mulher. Ou se ela é policial, ela não pode. Não, talvez algumas mulheres não possam mesmo. Por quê? Porque ela escolheu, não, e tá tudo bem. E talvez outras mulheres possam, e tá tudo bem também. Então não tem essa
essa exclusão. Na verdade, o mundo ele se cria nesse meio de guerra, né, porque existe essa coisa de exclusão, né? Eu preciso excluir o outro para que eu me sinta bem e feliz, para que eu me sinta melhor, ou para E é que o eu me sinta... contrário, né? E é o contrário! Quanto mais incluirmos, quanto mais Contrário! inclusão tiver, é melhor para Exatamente. todo É mundo. melhor para todo mundo. Quanto mais eu acolher, quanto mais eu Quanto abraçar. mais empatia eu tiver, Exatamente. tudo funciona melhor. Exatamente. E não dizendo que a Mel pode ou não ser isso. Não, ela pode ser exatamente o que ela nasceu para ser e que ela está sendo, no caso, porque ela está sendo. Eu consigo olhar para a Mel e ver uma mulher plena, uma mulher completa, uma grande mãe, uma grande visionária, uma grande empresária, empreendedora, investidora desse. Sabe qual é a visão que eu tenho de mundo, Mel? A gente está hoje trazendo, né, se a gente for olhar de novo, né, para a Bíblia, trazendo assim aquelas ruas de ouro, né, aquela descrição do céu. Na prática, mulheres como você e grandes homens, grandes mulheres, eles estão trazendo este céu para a Terra. Eles estão instalando, eles estão implantando, eles estão fazendo um download do céu para a Terra. É isso que nós estamos fazendo quando nós estamos empreendendo, quando nós estamos cuidando de um filho, quando nós estamos... Então, uau! Uau, que lindo! Com as minhas próprias mãos e com a minha mente e com a minha forma de pensar e de agir, eu sou uma cidadã, uma mulher, um homem, um cidadão que está trazendo a visão de céu, onde tudo é perfeito, onde as coisas funcionam, né? Onde as coisas funcionam na hora certa, do jeito certo, do céu para a terra. É isso que quando uma mulher como você empreende na área de tecnologia, que eu sei que você empreende, que eu sei que você investe, né? Eu também sou uma investidora anjo. Um dos projetos que eu tenho é um projeto que visa trazer mais qualidade de vida na vida mais 60, na vida pós-60. E eu acredito de verdade que a empresa que criou isso, ela teve uma visão do céu, onde os velhinhos eles não precisam estar fadados a terem um fechamento de vida com dor, com destruição, mas pelo contrário. Ter qualidade de vida e viver bem até o final da vida. Exatamente. E que cada vez mais longa, né? Cada vez mais longa. Com dignidade, e nós vamos qualidade. viver 100 e sei lá quantos, e aí? Poxa, eu já estou investindo numa empresa que está se preocupando com isso. Por quê? Porque naquela empresa eu vejo um download do céu. Eu vejo que ela está trazendo aquilo que eu acredito para a Terra. E que esse é o nosso papel enquanto empreendedoras e empreendedores. Então, uau, mulher, empreende cada vez mais. Que Deus multiplique seus talentos, que Deus abençoe os seus empreendimentos e que eles sejam cada vez mais prósperos para que você possa reinvestir, que você possa recriar novas coisas ou apoiar alguém que criou, né? Porque às vezes, tá bom, mas eu não tenho ideia. Tá bom, você tem, mas ok. Investe em alguém que tenha, até que você tenha, porque esse repertório, ele também vai te ajudando a criar novas coisas, né? Você sabe super disso. Multiplicar o que é bom para os outros. Exatamente. Né? E que é uma visão que qualquer país que a gente for olhar aqui, vou citar um exemplo, né? Que é Israel, que eu amo, que eu conheci, e que é o país que mais tem unicórnios no mundo. Por quê? Porque tudo que eles pensam em ajudar e melhorar o mundo inteiro. Então, como eles não pensam pequeno, e ontem eu ouvi uma expressão de um empresário, e ele disse assim, que pensar pequeno, eu tenho até medo disso. Dá o mesmo trabalho, né? Pensar pequeno e pensar grande, então vamos pensar gigante. Aí ele falou, eu tenho medo de pensar pequeno, porque é assustador pensar pequeno. Quer dizer, essa é a visão. E todo mundo que pensa algo para resolver um problema da humanidade é naturalmente um bilionário. Aí, se eu perguntar aqui, todo mundo quer ser um bilionário, mas às vezes nem 1% quer parar, investir em criar uma ideia que resolva um problema de todo o mundo, ou de bilhões de pessoas. Só que bilionário vem da palavra bilhão, então você tem que pensar em bilhão de pessoas, senão a conta não fecha. Né? A matemática ela é pura e simples. Ela é pura e simples e ela sabe ser exponencial. Agora, ela não sabe ser o contrário de exponencial. A matemática ela não é decrescente, né? Eu não consigo criar uma coisa para uma pessoa e aquilo gerar resultado para bilhões. Não, tem que pensar acho que na comunidade mesmo, né? Com certeza. Pensar em ajudar os outros.
Sil, então eu queria que a gente tem um momento aqui no Mel Talk onde eu peço para a pessoa se enxergar no futuro e falar com ela própria, manifestar as coisas que ela quer que aconteça no espelho do Uau! Mel Talk. Então eu vou pedir para você vir aqui e fazer Uau, que essa incrível! manifestação Vamos lá, de então. Deus, que você é puro ou é Deus puro aí. É para eu E daí, explica mais, é para eu falar para com mim, você, como você comigo. quer se ver no futuro, Que ou o lindo. mundo, enfim, passar uma mensagem do futuro. Oi, Silvana, eu estou muito feliz de te encontrar nesse momento, nesse futuro. Nós chegamos aqui. Você tantas vezes disse que o presente estava chegando no nosso futuro e ele finalmente chegou. E o que eu tenho para te dizer é que eu estou muito orgulhosa da mulher corajosa e resiliente que se tornou essa mulher antifrágil e bem-sucedida que você é. Eu estou muito feliz pelos filhos que você colocou no mundo. Eu estou muito feliz pelos projetos que você sustentou e apoiou neste mundo. Eu estou muito feliz pela mulher virtuosa, a mulher maravilhosa, a mulher magnificente que você é e que você tem se tornado a cada dia. Eu estou muito feliz e tenho certeza que todas as pessoas que são influenciadas por você sentem a mesma coisa, têm esse sentimento de que foram privilegiadas por poderem conviver com alguém tão dedicada e tão obstinada por um legado quanto você é. Eu tenho certeza que além de mim e além das pessoas que estão aqui te olhando, Jesus está olhando e está dizendo: Uau, essa é a filha amada em quem eu me comprazo e ela está fazendo aquilo que foi deixado para ela fazer, ou seja, obras ainda maiores que as que eu fiz e deixando verdadeiros discípulos para a gente transformar esse mundo no mundo que é o nosso mundo dos sonhos, que é um reino de paz, justiça e alegria. E eu posso ver isso nos seus olhos. Paz, justiça e alegria. Que seja assim mais e mais, que você possa continuar financiando os projetos que você sabe que precisam ser financiados e que você possa ser usada cada vez mais de uma forma poderosa para construir o reino aqui na Terra. Sil, e como é ser mãe solteira? Uau, essa pergunta a gente não tinha combinado. Não, a gente não combinou nenhuma pergunta. Na verdade, primeira coisa, né? Mãe não é estado civil. Então, eu não sou mãe solteira, eu sou mãe solo. E essa é uma característica muito importante. E muitas mulheres se definem como mãe solteira. E isso é um equívoco. Nós Você somos acha que mãe, acaba sendo preconceituoso dessa forma? com certeza. Sorry. Eu sou Não, também. não. Eu sou mãe divorciada. Exato, exato. E na Não verdade, falei com o intuito é, de prejudicial, mas exato. E eu sei disso, e por isso que é. eu acho que é importante esclarecer isso, porque muitas mães elas não entendem nem quem elas são enquanto mães, e tá tudo bem, porque na verdade, primeiro assim, a maternidade ela por si só, ela já tem os seus próprios desafios, né? Sim. E quando a gente tem Muda uma mãe, corpo, muda hormônio, muda humor, muda muda tudo. tudo, muda a vida. Muda a Mas pra melhor. vida. Para melhor, sempre, gente. Eu lembro de quando, né, eu ainda não era mãe e eu achava que ia mudar para pior. Eu achava, eu tinha essa crença, era uma coisa que a minha cabeça acreditava. E hoje eu simplesmente, eu não sei você, Mel, mas eu não consigo me imaginar sem ser mãe. É assim, eu não consigo. Passou a ser parte da minha identidade. É um papel, mas passou a ser parte da minha identidade. E eu sei que até depois do fim eu serei mãe. Uhum. Eu sou mãe. Então, o primeiro ponto é eu sou mãe. A característica dessa maternidade é solo. E aí, sim, tem os seus desafios, porque uma coisa, por exemplo, as pessoas do Dia dos Pais me dão um Feliz Dia dos Pães, né? Uhum. Dos primeiros que esse nome, Feliz Dia dos Pães, eu já me imagino com uma bochecha, assim, um pão. Gente, não existe isso também. Então, você não é pai e mãe de uma criança. A paternidade de qualquer pessoa, ela é algo indelegável e assim, é intransponível, é insubstituível.
Então, você não pode ser pai e mãe de uma criança. Você pode ser uma mãe solo, que vai ter algumas atribuições a mais, como, por exemplo, da provisão, mas você nunca vai ser o pai dessa criança. Pai da criança, ele é uma condição que você jamais vai ser capaz de substituir. E muitas mães, elas tentam ir para esse lugar. Eu sei porque, como mentora de mulheres, eu atendo muitas mães solo, né? Ou que ficaram mesmo, né? Por uma perda mesmo, né? Por uma viuvez. E este lugar da paternidade, ele é insubstituível, né? Você pode ser uma super mãe, ser uma mãe maravilhosa, ser uma mãe incrível, ensinar os caminhos, mas nunca tentar ocupar este lugar. Este lugar, ele não é ocupável. Este lugar, ele existe e ele até pode ser substituído primeiro. Até não, ele vai ser substituído primeiro. Hoje, se você perguntar pra minha filha se ela tem pai, ela vai te responder que sim. E se ela te perguntar onde ele está, ela vai falar que é no céu. Ela vai responder que é no céu. Por quê? Porque ela tem clara a paternidade máxima dela, que é a paternidade celestial. Mas ela sabe que ela tem um papai de sangue e ela sabe que ela vai ter um papai da terra, que ela entende como papai substituto. Mas é muito comum nessas horas, e eu tive essa dissociação para fazer com ela, que é de ela encontrar, por exemplo, na figura do avô, uma paternidade substituta. E, de fato, isso vai acontecer. Mas, ainda que aconteça alguns papéis, algumas instruções, é preciso ficar claro que o avô é o avô. Sim. O avô é o papai da mamãe, não é o papai dela. Porque isso na formação de identidade é muito importante. E o mais importante de tudo, como que eu lido com isso também, que eu acho que pode ajudar muitas mulheres e muitas mães solos. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos nós fomos maravilhosamente planejados antes do ventre das nossas mães. Então, a minha filha não é um erro, eu não sou um erro, você não é um erro. Nós fomos gerados e criados por alguém que foi escolhido para ser. Então, não nos cabe julgar a escolha que Deus fez para a gente. O que a gente fez, mas que Deus abençoou e que está feita, não nos cabe julgar, ir atrás e pensar e brigar. Não, ela está feita. Então, daqui para frente, senão a gente vai ficar naquela visão fatalista e não naquela visão de esperança de as coisas, né? De que o mundo pode ser melhor, de que a nossa vida pode ser melhor, de que a nossa vida pode ser preenchida. E isso isso forma a nossa identidade. Então, a primeira coisa, assim, é a resiliência. Você não é um mulher erro. É forte, né? Mulher acaba se desdobrando e fazendo. E assim, acontecer. sem nunca querer ocupar esse lugar que não é seu. Não, eu sou mãe. Eu sou mãe solo da Helena, da Maria Helena. E eu faço meu papel da melhor forma possível. Eu sou a mãe certa para ela. Ela não poderia ter uma mãe melhor do que eu. Não poderia, jamais. Então, muitas mães ficam com essa coisa, a gente brinca que nasce uma mãe e nasce uma culpa. E, na verdade, não. Tem que nascer uma mãe e nascer uma família. Nascer um pai, nascer uma estrutura familiar. Ah, mas não tem essa estrutura. Também não tem. Tá, ok. A estrutura Até que tiver, a gente é abençoada. É abençoada. E a gente faz acontecer do jeito que tá. E uma coisa importante que a vida, desta forma, me ensinou, e depois eu fui conhecendo muitas pessoas que, inclusive, vieram, né, a ter uma perda mesmo, né, uma falta, uma viuvez, é que a gente, Mel, isso é bem profundo, tá? A gente pensa, a gente tem a mania de pensar que as coisas são para sempre. Então, eu quero que a minha filha tenha um pai e que tenha um pai para toda a vida. Nem quem nasceu numa estrutura e nem quem não nasceu, não significa que quem nasceu na estrutura vai ter estrutura e nem quem não nasceu que não vai ter. Nada é para sempre e nada está sob o nosso controle. Está sob o nosso governo, mas não sob o nosso controle. Então, seja leve. Tá tudo bem. E as coisas não saíram do controle de Deus. E as coisas não saíram do seu governo. Você ainda pode escolher decidir, você ainda pode escolher governar, você ainda pode escolher ser uma maravilhosa mãe, solo ou não solo.
Uma dica, existem muito mais mães solo casadas do que solteiras. Tem essa também, né? Porque às Tem vezes essa, a pessoa por tá isso casada, que- mas o marido não ajuda. Por isso que eu faço questão de enfatizar o não ser mãe solteira, o ser mãe solo, porque mãe solo não é uma condição atrelada ao seu estado civil. É uma condição atrelada à forma como a sua maternidade é conduzida. E outra também, Sil, é o que você comentou até anteriormente. Nós já somos abençoadas e Deus nos ama do jeito que a gente é desde que a gente nasceu. A gente não precisa fazer algo para que Ele nos ame. A gente não precisa fazer algo para ser merecedora. Nós já somos merecedores. Exatamente. Desde antes. E filho é bênção, né? Muito. Não é fácil. Acho que cada fase que eles passam é um desafio, é uma preocupação diferente, mas é uma bênção. É uma bênção. Eu tô com as minhas lá, uma já saiu de casa e a mais nova tá quase para sair. Tá querendo ir pro norte do estado de Nova York, o filho, eu não vou aguentar, é muito frio. Ela, mãe, mas você não vai comigo. Ela falou, como assim? Vou ficar sozinha. Vai. Mãe, vai lá com a Beatriz, Vai. então. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você não tem que dividir a mãe aí, ficar um pouquinho com cada uma. Mas filho é bênção mesmo. Apesar de tantos divórcios, né, acontecerem no Brasil e no mundo, a probabilidade é maior de você passar o resto da sua vida com o seu marido do que com os seus filhos, né? Isso é uma verdade. Então, filho realmente... E é pra vida toda. Ele é pra vida toda o laço, mas é pro mundo, a convivência, né? Não. O laço para sempre, para o infinito. Mas a convivência, existe uma janela ali de responsabilidade e de convivência que ela tem fim. Você mora com a sua mãe? Não. Eu também não. Você... Mas sempre que tô no Brasil, vou filar a comidinha da mãe e do pai. A gente adora a comidinha da mamãe. E é difícil dividir tempo, trabalho, profissão, ou melhor, né, que já é o trabalho, a maternidade, e daí o lazer, e se cuidar. Eu tenho uma visão sobre isso muito clara e específica. Se a gente ficar tentando manter todos os pratinhos lindos, redondinhos e no mesmo ritmo o tempo todo, a gente ou vai se frustrar, ou a gente vai ser uma pessoa muito aquém da nossa capacidade. A gente vai ser uma mãe aquém da nossa capacidade, a gente vai ser uma profissional aquém da nossa capacidade. Então, eu acredito que, assim, esse desequilíbrio, até um certo nível, ele é saudável. Então, assim, tem momentos que eu não consigo ter, assim, hoje eu tenho 2 horas por dia com a minha filha, de qualidade, eu tenho 8 de trabalho, eu tenho 2 horas de qualidade com o meu corpo. Não. Cada dia é diferente. Assim, é normal, porque um dia eu viajo, mas eu tenho este equilíbrio geral. Então, essa visão, e às vezes as pessoas assim, mas você viaja muito. Pode ficar tranquila que eu tenho mais tempo de qualidade que minha filha do que 90% das mães brasileiras. Infelizmente, eu gostaria que muito mais mães tivessem a qualidade do tempo que eu tenho com a minha filha hoje e o quanto eu dedico do meu tempo para ensiná-la, para orientá-la, para aprender com ela, porque a gente mais aprende com ela do que a gente ensina, né? Mas a nossa convivência, ela é tão pura e tão intensa, e ao mesmo tempo eu também sou intensa e pura no meu trabalho e com as minhas amigas, porque, gente, vida não é só um pilar, não é. Na vida ela tem pelo menos 10 pilares, e a gente se frustra, a gente se sente, né, incapaz, não merecedora, quando a gente não consegue ter esse desequilíbrio, de novo, né, um desequilíbrio equilibrado, né, que parece que está quebrando um pratinho, mas na verdade você está melhorando o desempenho de um, e aí às vezes quando eu estou muito tempo com ela, parece que o pratinho do trabalho está desequilibrando, mas não, na verdade eu estou mantendo esse equilíbrio saudável e desequilibrado, mas que eu me sinto uma ótima mãe, eu me sinto uma ótima profissional, eu me sinto uma ótima amiga das minhas amigas. Eu sinto assim, só que às vezes eu fico 30 dias sem falar com as minhas amigas. E tá tudo bem. Mas eu sei que eu sou uma ótima amiga, eu sei que eu sou uma amiga presente, eu sei que eu sou uma amiga que separa tempo para estar com as minhas amigas, que dedica tempo de qualidade, né, que é aquele tempo só nosso, né? Eu sou essa pessoa, então assim, eu acredito nesse lugar de eu até posso ficar 30 dias sem falar com você, mas eu vou, se você me chamar assim, vamos fazer uma viagem, eu vou dizer, pronto, que dia, qual é o lugar, qual é o quarto, qual é o hotel, e a gente vai juntas, porque eu prezo por esse equilíbrio.
E que muitas pessoas vão dizer, não, é desequilíbrio, porque você tem que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana Não, com e seus cada filhos. pessoa é diferente, né? A criação também é diferente. Então, Tudo. cada um tem o seu Cada um tem o seu nível equilíbrio. de equilíbrio. Exatamente. E o que a gente não pode é ficar julgando, né? Julgar a maternidade da outra, julgar o emprego da outra, a empresa da outra. Não, gente, cada um sabe o seu ponto de equilíbrio. Veja, as filhas da Mel não poderiam ter uma mãe melhor do que a Mel, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E quando eu me coloco no lugar de dizer, ai, mas a Mel tá aqui 20 dias no Brasil e as filhas dela estão lá. Eu tô julgando que a Mel não é a mãe certa, que, nossa, Deus errou. Deus estava escrevendo a história das meninas e deu uma rasurada pra cá. Não, isso não aconteceu. Eu confio em Deus o suficiente para saber que ele foi Deus o suficiente, bom o suficiente, pai o suficiente para saber quem ele escolheu para ser suas filhas. Não, é isso mesmo. É a gente entender que tá tudo bem da forma que acontece, a gente erra, a gente acerta, tem que, a gente lógico, melhora. tá sempre aprendendo. Exato. Às vezes, realmente, não precisava ficar um pouquinho mais ali, não precisava trabalhar um pouquinho mais, mas... Escolheu aquela data errada, né? Ficou mais tempo do que devia. Tá, gente, melhora, na próxima melhora, e na próxima melhora. E a gente erra, acerta, cai, levanta. Tá tudo bem. É a postura daí da criança, né? Você vai observar uma criança que está aprendendo a viver, que está aprendendo a caminhar, que está aprendendo a ajustar, ela vai cair, ela vai levantar e vai sair rindo e seguindo. É a forma como a gente ensina e ter a qualidade na hora que tá junto. Exatamente. E quando cair, quando errar, quando ver que errou, ensinar a levantar. Levanta e vai. Levanta e vai. Ô, Sil, você tem Deus muito presente em você. Até a gente já foi em vigília juntos. Eu adorei com minha primeira vigília. Ai, que legal. E ficamos de madrugada. A gente ia embora, acho que 3 horas. Daí já eram umas 2 e pouco. Eu falei, gente, já tô cansada, mas chegou às 3. Falei, não queria ir mais embora. Queria ficar lá rezando, orando e agradecendo. Até 6 da manhã. Até 6 da manhã. E foi lindo. Eu amei. E como que começou esse amor grande por Deus e esses ensinamentos da Bíblia que você carrega muito presente em você? Uau! Eu queria ter uma história lindinha para contar, mas não é. Não foi nada fofo, assim. Na verdade... A gente aprende ou no amor ou na dor, né? Eu ia dizer isso. Eu ia justamente falar disso, né? Que existem 2 formas de aprendizado. Na verdade, existem 3 formas de aprendizado. Uma é no amor, a outra é na dor e a outra é no treino, né? Você pode aprender através de práticas e aí você vai melhorando. Infelizmente, a forma que eu escolhi foi a dor. E eu tive, assim, eu sempre tive uma busca muito grande de Deus, Mel. Desde que eu me conheço por gente. Eu queria saber como que era Deus. Será que ele era uma massa encefálica, um universo todo cheio de anéis ou será que ele era um velhinho sentadinho com barba, parecido com o Papai Noel? Ou como que era Deus? Ou não, será que ele era um monge? Será que ele era um sapo? Como que era Deus? Né? E eu fui buscando isso, e eu busquei muito, né? Eu assim, eu arrisco, eu desafio alguém que buscou mais, investiu mais em conhecer a Deus do que eu, assim, dizer, não, eu quero conhecer, eu fui em todos os lugares, eu fui em todas as religiões que eu conhecia, eu fui em enfim, todas as formas que eu soube que eram possíveis de eu encontrar Deus, eu tentei. E eu não encontrava. Olha que interessante, eu não encontrava. Parecia assim que eu tinha um vazio enorme e que eu buscava algo que preenchesse, e esse vazio era tipo uma pergunta. Era tipo uma pergunta, só que era uma pergunta muito grande, quem é Deus? Afinal de contas, Deus existe, não existe, o mundo é o quê? Para onde que a gente veio, para onde que a gente vai? E era um vazio existencial mesmo. E aí, depois que eu tive a minha filha, aconteceu um evento, eu tive um processo pós-parto bem traumático, bem mesmo, fisicamente inclusive, tive pós-eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tive uma série de problemas, e ela teve cólica e ela ficou sem dormir, ficou muito tempo, com muita dor, com muito choro, e eu fiquei sem dormir, então eu já estava abalada emocionalmente, já estava abalada hormonalmente falando, e eu tive um processo ali bem grande de esgotamento emocional e físico. E aí, e até um alerta, pessoas que ficam muito tempo sem dormir, naquele contexto em que eu fiquei, de muito estresse, de muita preocupação, ela perde o raciocínio, lógico. E aconteceu isso comigo. E eu tomei a decisão de me matar e matar minha filha.
Minha Uma decisão Silva. nada sábia, porém foi uma decisão que eu tomei, que eu decidi. E na verdade, assim, não é nem que eu decidi, eu não tinha mais força para nada. Então a coisa mais Falando assim, útil, então acabar é. Nossa, tô a arrepiada. coisa mais útil que eu pensava em fazer era isso. Porque dessa forma, pelo menos, eu acabava com todos os O problemas. sofrimento. Acha que acaba o sofrimento. Total. E assim, na minha cabeça aquilo tinha lógica Nossa. naquele momento. E aí eu falo que eu realmente busquei Deus em todos os lugares. Ele estava do meu lado, na verdade, ele estava Você é dentro de Deus, mim. nós somos Ele Deus. estava dentro de mim, não era nem do meu lado, ele estava dentro de mim o tempo inteiro, me protegendo, o tempo inteiro me guiando, né? Porque aquilo que a gente chama de intuição e tal é o Espírito Santo próprio, a vida, o sopro de vida dentro da gente. Então ele está dentro da gente. Mas eu não tinha essa visão. E aí naquele dia, eu digo que ele se apresentou na minha frente, igualzinho aquele espelho ali. E aí eu tive um encontro no dia que eu tinha decidido tomar essa decisão, eu tive um encontro com Deus dentro do meu quarto. E aí foi muito emocionante, né? Porque eu não conhecia Deus. Eu buscava ele, mas eu não conhecia, eu não o identificava. Aí depois, quando você tem essa consciência, aí eu fui visitando a minha história e vendo, gente, ele estava aqui, ele estava aqui, ele estava aqui, 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 aqui. Ele estava em todos os lugares, mas eu não via. Era como se eu tivesse uma cegueira espiritual mesmo. E aí eu tive esse encontro, e aí eu digo que, em detalhes, né, e até quero deixar essa mensagem também, né, porque eu lembro que naquele dia que eu ia deletar, literalmente, apertar um clique e desligar a minha vida e a vida da minha filha, que tinha 2 meses, era um bebê totalmente inofensivo, uma pessoa compartilhou um link de uma live e eu entrei, como essa daqui, exatamente como essa, assim como você está me assistindo, eu entrei num link que uma amiga compartilhou e comecei a assistir uma live como essa, como esse vídeo aqui, exatamente assim, e foi naquele momento que eu tive esse encontro, porque naquela live a pessoa falou comigo e entrou comigo e falou como se ela estivesse dormindo comigo ali, como se ela tivesse dormido a noite inteira comigo. E eu nem tinha dormido, mas enfim, como se ela estivesse dentro do meu quarto. E aquilo falou comigo profundamente. E eu digo assim, gente, compartilhar. Eu fico pensando, se aquela mulher aquele dia não tivesse clicado naquele negócio e compartilhado uma mensagem, a história tinha sido outra. Porque eu não ia dar chance para ninguém me tirar do meu plano perfeito. Eu não ia ligar para ninguém, eu não estava de brincadeira, eu não estava de narcisismo, eu não estava de manipulação, eu estava decidida. Eu estava decidida, como uma mulher totalmente sem nenhuma estrutura, muitas vezes vai fazer isso. E eu tinha muita estrutura, detalhe, tá, Mel? Naquele dia eu tinha 1,5 milhão na minha conta, eu tinha uma bela casa para morar, eu tinha estrutura. Eu não tinha estrutura emocional. Era psicológico, cabeça é tudo, né? Cabeça é tudo, e gente. Deus, né? Deus dentro da gente. Eu estava desconectada. Eu estava conectada na matéria, na dor, no sofrimento, no coração. Olhando para o lado errado. Olhando para o lado errado. E, na verdade, olhando para frente e não vendo perspectiva nenhuma. Só que naquele momento eu falei, opa, Deus. Aí vamos lá, né, nas minhas crenças daquele momento. Opa, Deus parou tudo que ele estava fazendo, desceu do céu e veio aqui falar comigo dentro do meu quarto. Que naquele momento eu ainda pensava que assim, Deus é um cara ocupado, que não tem tempo para mim. Se eu pensar que ele tem, eu vou ser uma arrogante, petulante, que acha que Deus tem tempo para mim. Que é assim que eu pensava. Mas espera aí, ele parou tudo que ele estava fazendo e veio aqui falar comigo. Espera aí, tem algo aqui diferente. Esse Jesus aqui, que abriu, que está aqui na minha frente, eu não conhecia. Eu conhecia outro. Um outro que tinha me apresentado, mas não era aquele. Onde você não se via merecedora. E que não era aquele, que era vivo, que rasgou o véu. Nada desse outro eu não conhecia. E aí, naquele momento, eu comecei a minha história. E aí, sim, aí vem o que você está falando, né? Aí vem o aprendizado por repetição. Aí eu comecei a viver, eu comecei a ter os meus próprios momentos dentro do meu quarto com Deus, assim como eu... Que olha que lindo, né? Dentro do meu quarto eu estava, quando isso aconteceu. Eu estava deitada na minha cama, sem força nem para me mexer.
E a Com a Helena pessoa aqui, tem ó, com a noção Helena dessa aqui, ó. mensagem importante que mandou para você ou a pessoa também não sabe? Ela Que foi sabe, importante, depois se sabe? tornou um grande amigo, depois se tornou Tá, mentor. Não, todos eles tá, sabem. Inclusive, isso tá no meu Instagram. tá. Depois eu vou te mandar o link pra você Uhum. ver. Porque eu fiz 4 anos depois, eu montei um post bem caprichoso, assim, bem bonito, com um texto explicando tudo aquilo que tinha acontecido. E aí, bem Passando a tua contextualizadinho. verdade, né? De que você não se encontrava Exatamente. e a partir de Não, e buscava um clique. Deus em todas as coisas, menos dentro. Buscava a felicidade em todas as coisas, menos dentro. Quer dizer, eu estava ali, eu tinha uma filha linda e saudável, que estava ok com uma dor de barriga, mas era só uma dor de barriga, Aham. ia passar, né? Eu, saudável, né? Tava com um desajuste hormonal, mas ia passar. Uma família linda que me amava, 2 irmãs maravilhosas, uma que ia ser mãe também, logo em seguida. Um pai e uma mãe que, né, são incríveis, saudáveis. Eu tinha tudo que uma pessoa podia querer para ser feliz. Eu tinha dinheiro na conta, que, né, é uma coisa importante Uhum. pra gente, né, caminhar, pra gente pensar. Logo depois eu até lembro que eu fui pro Tony Robbins, eu fui pro Palm Beach, fiz os 6 dias lá. Eu lembro que eu ia pro banheiro, ouvindo o Tony Robbins no negócio, tirava leite, voltava. aquela função, mas eu Aham. fui, quer dizer, eu tinha condição, mas eu ia me matar, gente. Eu ia matar minha filha. Além de ser Pelo amor de Deus. eu ia cometer um duplo, assim, mas vazio extremo. Vazio extremo, eu vou te falar. Mel, depois estudando isso, porque aí eu fui um pouquinho mais a fundo, eu descobri que 3 em cada 10 pessoas já pensaram nisso. Ou seja, em uma família ali de 5 pessoas, pelo menos uma já pensou ou planejou, ou já fez uma carta, ou já estudou como fazia. Então, esse é um assunto que é cheio de tabus. Tem um preconceito para Tem um conversar preconceito para sobre, falar, mas é muito mais comum que a gente imagina. muito mais comum. Quem está nesse lugar não fala porque é muito julgado. Eu sei que ao falar eu sou julgada desde a minha casa até, mas assim, ou eu falo disso, Mas ou é importante é falar. muito É importante, porque como importante. você falou, né? É mais comum do que a gente imagina e às vezes tem alguém que está assistindo, que está É, nos ouvindo e que está pensando em e tirar a vida. em tirar a vida, e que é assim, é o cúmulo, né, é o pior erro que a gente pode cometer na nossa vida, é tirar a nossa vida. É o pior erro, é o pior, porque assim, existe luz no fim do túnel. Você pode não estar enxergando, mas ela existe. Uhum. E ela está lá. Só que às vezes, se o seu olho estiver embaçado, se o seu olho estiver lacrimejado, se o seu olho estiver cansado, Se você estiver olhando para o não lugar vai errado, enxergar. Mas aí você pode dizer assim, Sil, mas eu não tenho família, eu não tenho dinheiro. Tem outras coisas. Dizendo que no meu contexto era aquilo, mas às vezes a gente não está enxergando o que está na nossa frente. Por quê? Porque a nossa visão espiritual, a nossa visão física está distorcida. E a forma como eu olho para o mundo é a forma como o mundo é. Assim como forem os meus olhos, assim será todo o meu corpo. Então, como que eu faço para mudar uma realidade? muda a forma de Muda a enxergar. forma de enxergar. E o que mudou naquele dia foi assim, ao ter aquele encontro, opa, existe uma visão de mundo que apesar de eu achar que eu corri o mundo, eu fui para Tailândia, eu fiquei 20 dias com Buda, grávida, eu fui para todos os lugares, não vou nem citar aqui para não dar ideia. Não vou nem citar aqui para não dar ideia. Mas eu achava que eu já tinha procurado em todos os lugares as respostas. Terapia, mesa, tudo que você imaginar. Eu fiz mais de 100 tipos diferentes de terapias. Uau! Mas quando eu falo tudo, gente, é tudo. Eu não Foi em economizei busca. nessa busca de entender que era Deus, de entender que era eu, de entender o que estava acontecendo, de entender por que tanta insatisfação ao ter uma decepção amorosa. Uhum. E muitas mulheres, e eu estudei isso, não é aqui, não é nos Estados Unidos, não é na África, é em todos os lugares. As mulheres, quando elas estão diante de uma decepção amorosa, é quando parece que vem todas as suas sombras, todas as suas crenças, elas vêm à tona. E se você não tiver como elaborar isso, dificilmente você vai passar sem uma ansiedade. Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? O quinto mais depressivo, onde as crianças são depressivas? Porque nós temos problemas sérios na nossa condução da nossa feminilidade, da nossa forma como a gente encara a vida, da nossa forma como a gente estabelece os padrões de vivência.
de vivência, de mentalidade. Isso precisa ser mudado. Então, o que eu fiz lá dentro depois do AMICE, nas 7 edições, foi como que eu faço para transformar a mente, né, de outras mulheres, assim como a minha foi transformada, porque eu tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos estudar, para não sei o quê, para ir em todas as conferências que eu quis ir, mesmo da igreja. Nossa, eu fiz tudo que você imaginar. Porque depois eu também fui para um outro lugar. Ah, entendi, essa aqui é a linha da verdade, então agora eu vou explorar toda ela, vou aprofundar. E aí, como que eu trago isso para a prática para quem talvez não tenha todo o acesso que eu tinha? E aí a minha preocupação foi essa, foi de fazer a doação, tipo o que eu fiz no Rio Grande do Sul. Como que eu pego tudo isso, passo num funil, democratizo isso para a grande massa de mulheres? Foi isso. E hoje, por isso que eu tenho alunas e mentoradas em 10 países, foi dentro dessa lógica. Como que é uma mulher que está lá e que não tem 1 milhão e meio na conta, que não tem o acesso, como que ela vai fazer? Como que ela vai elaborar isso? Como que ela vai ter acesso a essas informações de que tem coisas mais simples do que ela imagina, como um açúcar, que é mais viciante que a cocaína, e que ela está vivendo em torno daquilo ali, por exemplo. Só um pequeno exemplo. Sil, o bate-papo tá lindo, tô adorando. Você realmente é uma pessoa linda, por dentro, por fora, super conectada com pessoas, com business, com Deus, que é lindo, passa uma mensagem maravilhosa. Eu acho que tudo que você fala, né, é muito espiritualizado, assim, é muito... E você vê muita verdade. Essa tua verdade que é o que a gente quer passar para quem tá ouvindo a gente. E gratidão por você ter participado, de coração, tô muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, Obrigada. gratidão. Obrigada. Eu quero que você conheça, não sei se você já ouviu falar da Joy. Olha! É um café que chegou agora, alto padrão. Vou servir para você. Ai, que delícia! A gente vai tomar um cafezinho. Olha, bem, isso aqui é de cápsula e tem também de pó. Ai, eu amei isso. Esse é moca. É maravilhoso, né? Que tudo. Não, e delícia, assim, qualidade superior, que tem 100% arábica, torrado, moído e envasado fresco. Olha o cheirinho, dá até pra sentir. Amei. Eu pedi pro pessoal da produção fazer pra gente, pra eu poder servir pra mim. Eu amo inovação, gente. Então, olha só, a gente parecia uma lata de bebida alcoólica e aí saiu um monte de cápsulas de cafés. Amei, que criativa. Lindo, né? Delícia. Como dizem os mineiros. Cafezinho, que delícia. Não, e é delícia, assim, maravilhoso. A qualidade é perfeito. É excelente. Perfeito.